Salve, gente, tudo bem com vocês? Esse canal aqui se chama Professor de Canto Provisoriamente. Se você tiver ideias melhores para o nome do canal, coloca aqui embaixo, tá? Me ajuda aí a escolher. Eu gosto desse nome, mas ainda é provisório, então se você tiver alguma ideia melhor, eu estou aceitando sugestões. Pode mandar aqui para mim. Esse canal é focado em professores de canto. Então, se você não tem intenção de dar aulas de canto, ou ensinar voz, ou ensinar música, talvez esse canal não seja ideal para você, ok? Eu vou falar aqui sobre estratégias para professores. Claro, você que é professor, de repente pode pegar uma estratégia dessa e usar para si, na sua própria voz, porém, o foco é para professores, né? Então, eu vou abordar, falar, sempre pensar quase que em terceira pessoa, né? A gente, como professor ou professora, atuando na voz de alguém. Show de bola? Se você não me conhece, eu sou Wagner Barbosa, tenho várias formações, eu sou formado pelo Speech Level Singing, sou formado pelo SEV, em São Paulo, Centro de Estudos da Voz, e dediquei a minha vida a estudar música e a ensinar a voz. Né? Basicamente isso. Minha vida adulta foi dedicada a estudar mais música profundamente, em vários âmbitos, e ensinar voz, beleza? E te peço também a todo mundo que está vendo aqui que recomende para as pessoas, né? Manda esse canal aqui para a galera, só para quem gosta de ensinar, quem quer ensinar, tá? Eu vou abordar aqui coisas sobre técnica, fisiologia, acústica, organização financeira para professores, estratégias de marketing, como inclusive foi o vídeo anterior que eu vou deixar aqui no cardzinho para você ver. Estratégias de marketing para você ter mais alunos e usar bem algumas estratégias de marketing que você de repente até já está usando. Né? São algumas ideias e experiências a partir do que eu consegui fazer na minha vida e felizmente bem sucedido em relação à minha clientela, tanto em qualidade quanto em quantidade, né? Mais ou menos dosando essa balancinha aí. Show? Eu vou falar aqui hoje sobre quebras vocais, que foi a pergunta da minha queridíssima Paula Mirhan, mais de mais do que grande amiga, uma irmã para mim, um amor. A gente, né, trabalhou junto muito tempo, conviveu junto muito tempo. E essa questão das quebras vocais é sempre uma questão importante para a gente, porque a gente uma coisa, talvez a principal coisa que a gente vê no dia a dia em relação à técnica vocal, né, que é uma pessoa tem uma certa desenvoltura em uma região da voz e quando vai migrar para outra região da voz, a voz quebra, falha ou, enfim, tem imperfeições técnicas. Lembrando que essas quebras vocais podem ser desejadas ou não. Há estilos que requerem essa quebra, né? Esse yodel, por exemplo, lá o mais clássico de todos, o yodelay, que a gente vê na Suíça, na Áustria, enfim. É, é um jeito tradicional deles cantarem lá na montanha e coisa e tal. Porém, hoje em dia é muito utilizado no pop, na música brasileira, e há sempre pessoas que vêm me buscar, vêm procurar aulas comigo para falar assim: eu não consigo fazer essa quebra. Minha conexão vocal é boa, eu não tenho quebras nas pontes, nas passagens, mas eu gostaria de ter para usar como efeito estético. Ou seja, a gente pode ir na direção de construir uma voz mais estável, mais conectada, mas também, por vezes, a gente tem que conseguir organizar uma voz para que ela consiga fazer certas manobras é, esteticamente, nesse caso, né? Da quebra vocal. O que vai acontecer? Primeiro de tudo, só para explicar, para quem ainda não sabe, eu tenho alguma dúvida, eu quero aprofundar um pouquinho um conceito aqui que para você talvez seja uma coisa básica, mas é importante de lembrar que nesse yorlei que eu estou fazendo, no yorlei aqui, eu estou fazendo ênfase em todos os músculos que fazem fechamento na prega vocal. Estou dando ênfase de ação neles. Então, estou fazendo o TA trabalhar bem, o interaritanoide trabalhar bem, o cricolateral trabalha bem, um monte de músculo ali, quase todos que vão ajudar no fechamento da prega vocal, estão bem ativos, estão bem ligadões, tá? E quando eu vou para o yorlei, eu relaxo essa musculatura toda e tenho o que a gente vai considerar como uma voz mais passiva, porque o músculo TA está mais passivo, as outras musculaturas estão mais passivas, e quem está trabalhando um pouquinho mais ali, assim por assim dizer, é o CT simplesmente para esticar um pouquinho a prega vocal, tá? Lembrando que, super importante aqui, atenção, atenção, o modelo TA-CT que a gente usa pedagogicamente, por vezes, fala assim: ah, não, grave é TA, agudo é CT. É mentira, tá? É mentira. Esse modelo foi usado por algum tempo, né? Quando se descobriu essas musculaturas, TA, CT, não sei o que e tal.
Mas é mentira. O que a gente vai ter numa voz bem organizada é uma sinergia muscular que não é só TA e CT, mas sim TA e CT e um conjunto maior de músculos que vai organizar o funcionamento da voz, tá? Pedagogicamente falando, ou seja, como um exemplo didático, de repente a gente está ali explicando para alguém, pode fazer sentido, mas tenha em mente que isso é muito pouco para explicar o funcionamento da voz e, inclusive, é importante que a gente saiba disso, porque senão a gente, de repente, está mirando numa coisa para resolver uma quebra vocal e a gente não consegue ter o resultado que a gente pretende ter, tá? Desculpa, eu estou com um pouquinho de tosse. Se eu tossir aqui, eu depois edito no vídeo. Então, o que a gente vai ter que fazer para que essas quebras se amenizem ou sumam, tá? A gente vai ver qual é a característica dominante nessa região de quebra vocal. Então, vamos pensar que eu estou vindo... Eu tenho uma predominância de excesso de musculatura. Vou ter laringe subindo, vou ter apertamento, vou ter a voz esganiçando, apertando, travando, vou ter fechamento de trato vocal e tudo isso. Certo? Então, se essa é a tendência da voz, à medida que eu vou subindo, eu tenho essa proeminência de músculos agindo, eu vou ter que vir com a outra parte faltante, pensando que a gente vai trabalhar buscando por uma mistura aqui, né? Ou seja, uma sinergia muscular, como eu estava dizendo antes, a gente vai ter que contaminar essa região que estava com excesso de peso e de força com essa outra parte aqui. Ou seja, a gente vai ter que aliviar a ação muscular dos músculos que fazem fechamento e firmamento da prega vocal, para que a voz, num segundo momento, consiga fazer essa transição, passar por essa transição vocal de um jeito mais leve, mais organizado. Certo? Então, essa é a primeira coisa de todas. Uma outra estratégia que vai nos ajudar bastante nessa tendência é a gente buscar um pouco mais de espaço de trato vocal. Por quê? Porque esse tipo de tendência, à medida que a gente vai subindo e vai apertar tudo, todo o que for possível. Então vai subir laringe, vai apertar aqui, vai fechar o trato vocal, às vezes descer palato, a língua sobe, tudo se tensiona. Então, se a gente gera um comportamento de mais espaço de trato vocal, né, um pouco de exagero assim, a gente vai aliviar algumas reações intuitivas e vai amenizar essa quebra vocal, vai deixá-la um pouco mais amena ou mais fácil de lidar, tá? Isso não é garantido. Para isso a gente precisaria pensar em estratégias, um conjunto de estratégias um pouco mais elaborado, que depois eu posso trazer aqui para a gente no canal, se vocês curtirem o vídeo e colocarem assim, eu quero mais estratégias sobre quebras vocais e passagens vocais. Aí eu venho aqui, tá? Aí, uma segunda tendência mais geral seria uma voz que já é assim. Oi, tudo bem? Ou seja, a voz é ineficiente desde o princípio. E aí o que a gente vai precisar fazer? Em vez de estimular mais os agudos, tendo em vista que essa voz já tem características de agudos ineficientes desde o começo, em vez de reforçar esses agudos, então, a gente vai tentar buscar mais estruturação e firmamento e ativação dos músculos que fecham e firmam a prega vocal, ok? Então, vamos trabalhar cricolateral, vamos trabalhar interaritenoide, vamos trabalhar o músculo TA, inclusive vamos trabalhar o músculo CT de uma outra forma, que é uma forma dele ativar um pouquinho mais e ajudar nesse joguinho de forças que ele vai fazer com alguns outros músculos que não são exatamente antagonistas, mas que trabalham ali um pouquinho um contra o outro. E se for bem usado, esse cabo de guerra é positivo. Se for mal usado, a gente tem novamente as quebras vocais, tá? E aí, para ativar mais a voz de peito, por assim dizer, ou seja, a parte que precisa mais de músculo TA, a gente vai fazer sons mais fortes, com vogais mais abertas e na região que está faltando, ou seja, um pouquinho mais para o grave, tá? E o que a gente vai querer fazer com isso é, como eu falei anteriormente, se a parte mais aguda é muito proeminente e a parte grave está faltando, a gente vai tentar reforçar essa parte grave para que depois a gente consiga fazer essa sinergia funcionar bem, tá? Se uma parte estiver muito debilitada, ou muito enfraquecida, ou mal treinada, ou não coordenada, a outra vai mandar e o jogo está perdido, tá? Então, basicamente, o que a gente vai pensar de um jeito para ser um jeito conceitual que a gente já pode aplicar na prática é qual parte está mais fraca. E a gente vai ter que trabalhar essa parte mais fraca para depois juntar as duas e fazer uma ligação mais nítida, tá? Inclusive,
esse reforço da parte mais fraca pode chegar a levar algum tempo para se estabilizar, tá? Então, por vezes na aula, a gente, com experiência, você consegue ter um resultado imediato, uma sensação imediata da pessoa ali fazendo o treinamento com você, mas para que isso se solidifique, leva tempo, tá? Leva tempo porque à medida que você começa a treinar, tirar certas tensões e colocar tirar tensões ruins, colocar tensões melhores nos lugares certos, outras compensações começam a aparecer. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e entender qual é o estágio de desenvolvimento do aluno. E aí, claro, aplicar estratégias de didática, de, como eu sempre falo aqui, de persuasão, de organização ali, e colocar o nível de desenvolvimento da pessoa que está na nossa frente em primeiro plano no nosso pensamento. Ou seja, deixar um pouco o nosso ego e a vontade que a gente quer que aquela voz se resolva imediatamente de lado e entender, não, essa voz chegou assim, com essa quebra, e eu consegui amenizar essa quebra até esse ponto. E se isso deu certo, a sua aula foi ótima, e você, inclusive, deve reforçar essa diferença de qualidade que você obteve na aula para quem está na sua frente ali. Ó, você percebeu que a gente fez isso, isso, aquilo? E a sua voz que estava com esse comportamento agora está com um comportamento diferente, né? Uma das formas importantíssimas para a pessoa fixar o conhecimento que está ali na nossa frente é que a gente declare qual era o problema, qual foi a estratégia e qual é a solução que começa a aparecer, tá bom? Senão a pessoa não embarca contigo. Maravilha? Se inscreve no canal, um beijão para você. Se tiver dúvidas aqui, pode mandar. Provavelmente eu vou fazer um monte de vídeos sobre transições vocais aqui, porque é o assunto que nunca acaba na nossa discussão de técnica vocal da vida. Um beijão, até já.